Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Boa noite a cada um de vocês, todos vocês que nos acompanham. É uma alegria estar novamente nesta noite de sexta-feira para darmos louvores ao nosso querido Pai do céu, aproveitar esta oportunidade de ouvir, de estudar a palavra de Deus. Por isso, então, aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor João César Paganelli, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e sou o pastor da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Todos vocês são bem-vindos e principalmente o nosso maravilhoso e querido Deus, na qual nós queremos agora invocar a sua presença e em seguida então falar com este nosso Deus triuno em oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, como é bom e maravilhoso estar em Tua presença. Como é bom, Senhor, poder estar em contato contigo por meio da oração. Como é bom e maravilhoso poder colocar as nossas alegrias e as nossas tristezas para os Teus cuidados. Obrigado por sempre se permanecer em nosso meio, em nossa família. Obrigado por sustentar a tua igreja. E como é bom saber que tu realizas conforme a tua santa vontade, e não conforme a vontade do ser humano. Por isso, continue nos abençoando neste momento em que ainda estamos de quarentena. Continue nos abençoando, porque diariamente muitos e muitos pastores, muitas e muitas lideranças buscam aproveitar diversos momentos para estudar a tua palavra, orar, cantar e dar graças e louvores a ti. Este é mais um momento em que queremos nos reunir e também aproveitar este momento de estudo da tua palavra. Portanto, nos santifique, hoje e para todo sempre. Em nome de Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante deste momento, nós queremos então refletir nas palavras da primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 9. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 9. Onde assim então queremos realizar a leitura bíblica e então conversar um pouquinho sobre este texto. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se entregar ou se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continuem firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé
que possuem. Amados irmãos, em Cristo Jesus, aqueles que nos acompanham, os nossos visitantes, esperança. Normalmente nós colocamos a nossa esperança em muitas coisas, mas esperança nem sempre significa que nós estamos esperando algo acontecer, ou a esperança no sentido daquilo que nós desejamos. Ou até mesmo esperança, ela nos leva àquele sentimento de que tudo vai dar certo. Estamos nos preparando para realizar alguma coisa e sabemos que ao final do dia isto dará certo. Ou, num dia anterior, nós planejamos o dia seguinte e temos esta esperança de que tudo que nós estamos planejando no dia anterior vai correr tudo bem e vai decorrer durante o dia tudo aquilo como nós pensamos, planejamos e imaginamos. Mas se nós prestarmos atenção naquilo que o texto bíblico nos traz, a esperança ela está baseada justamente naquilo que Pedro coloca, que é o início, né? O louvor a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e na sua grande misericórdia que Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo Jesus. Esta é a esperança que Pedro está dizendo aqui em sua carta. Por isso que é importante, quando nós falamos sobre esta esperança, nessas expectativas que nós vivemos de forma diária, naquilo que nós planejamos e procuramos que o nosso planejamento ele seja bem sucedido, muitas vezes este planejamento não se torna tão bem sucedido assim. Porque a esperança, ela termina, como por exemplo, nós temos aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. Mas dependendo do foco dessa esperança, ela pode morrer. Porque se nós prestarmos atenção no versículo 4, assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Elas guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Então, se nós temos a nossa esperança nas coisas, por exemplo, deste mundo, na qual nós vivemos e muitas vezes nós nos apegamos a muitas coisas, que são os nossos bens materiais, se nós tivermos essa esperança de que tudo que nós possuímos ela nunca vai acabar, né? Pensarmos numa casa, realmente ela nunca, ela pode ter uma durabilidade muito grande. Só que se nós não fizermos o reparo necessário que uma casa precisa, então ela não pode ter essa durabilidade quanto nós pensamos, ou essa esperança de que a casa vai estar aí para todo sempre, né? Um carro, se nós não cuidarmos dele, nós não podemos ter a esperança de que ele vai se conservar até quando puder se conservar, né? Para a vida toda. Isso vai se acabando, isso vai deteriorando. Se nós não fizermos o reparo, então essa esperança de que nós vamos ter um carro por 20, 30, 40 anos, se não cuidar, essa esperança não vai existir durante esse plano que nós temos. Vai se acabar em menos tempo, né? Como vai também as nossas roupas, os nossos calçados, até mesmo dentro do planejamento de uma vida conjugal, uma vida com os filhos, uma família, cuidar da família. Não é simplesmente ter uma família e cada um viver a sua família. E ter a esperança de que você vai viver com esta família para todo sempre. Você precisa ter dedicação, você precisa ter tempo, você precisa se esforçar, você precisa ter a ajuda de Deus para que você mantenha a sua família como assim Deus deseja, né? De uma fidelidade com Deus, com uma fidelidade com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. O trabalho para prover o alimento diário
né? O manter a saúde justamente para ter este trabalho, para você trabalhar e ter como honrar com os seus compromissos. Não de uma esperança, né, de que tudo vai estar bem a mil e uma maravilhas sem o esforço e ficar somente na esperança, porque tudo ele se acaba. A nossa própria vida, ela aos poucos ela se acaba. E a palavra de Deus diz que a nossa vida, se for da vontade de Deus, hoje nós estamos aqui e a qualquer momento nós não podemos estar aqui. Então não podemos pensar que a nossa vida nós vamos viver e eu tenho a esperança de viver 100 anos, 110 anos. Mas se eu não cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha mente, não vai acontecer. E principalmente nós temos que nos colocar que isto é vontade de Deus, isso é bênção de Deus, se ele vive tanto assim. Mas claro, Deus faz a sua parte e nós também precisamos fazer a nossa parte, porque tudo aquilo que existe neste mundo, ele tem um fim. Mas o que o apóstolo Pedro diz aqui não tem fim. E o que não tem fim é aquilo que Deus está guardando no céu. E isto se direciona então para a nossa fé, né? A nossa fé, que esta fé nos leva justamente para a revelação de Jesus Cristo. E esta revelação então está no fim dos tempos, nos últimos tempos, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos. Então esta é a grande esperança viva que nós precisamos continuar tendo neste mundo. Nós vamos ter as nossas esperanças com relação às coisas deste mundo, né, com as nossas perspectivas de vidas, de dias melhores. Nós vamos ter esperança de desejos, de planejamentos. Nós vamos ter essa esperança de que tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida, particular, familiar, profissional e social, nós temos esta esperança de que tudo vai se encaixar conforme nós estamos pensando. Mas sempre lembrando, como nós dissemos ontem, se nós não deixarmos que Deus faça parte desta nossa vida, dessa nossa esperança, dos nossos planejamentos, então Pedro está dizendo aqui agora, tudo se tem um fim, tudo termina. E o que Deus não quer que termine na nossa vida, mesmo nós vivemos neste mundo, é a esperança de viver uma vida com Jesus. E por isso a fé é muito importante, porque é ela que nos leva, nos ajuda no caminho para a salvação que Jesus conquistou na cruz por nós. Ela precisa ser mantida, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser guiada para que isso possa acontecer e nós possamos receber muito mais bênçãos que recebemos aqui neste mundo, lá na eternidade. Aqui recebemos tudo o que nós precisamos para vivermos neste mundo. Deus nos abençoe até com muito mais coisas. E lá na eternidade nós vamos ter várias outras bênçãos, como a perfeição, como a imortalidade, como o louvor, a dedicação a Deus de forma perfeita. Nós vamos conseguir adorar somente a Ele. E tantas outras bênçãos que nós vamos ganhar, vamos receber de Deus. Mas isso Deus está guardando lá para o céu, no lugar onde não termina, não se acaba, não se destrói. E por isso então que, a partir do versículo 6, Pedro diz, olha, nós vamos passar por momentos difíceis. Ele diz aqui, alegrem-se por isso, justamente por causa desta fé e dessas bênçãos que nós, como seguidores de Jesus, vamos ganhar no céu. E aí ele continua, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo.
Então percebam que a nossa vida diante deste mundo, nós vamos passar e estamos passando por sofrimentos, por dificuldades. Muitas vezes nós ficamos tristes, nós derramamos as nossas lágrimas. Mas, por outro lado, quando nós vencemos essas dificuldades, nós nos alegramos e sabemos que o próprio Deus nos ajudou, a própria fé que nós nos fortalecemos diante desses momentos em que vivemos, e a fé então também nos levou para esta grande alegria de vencer a dificuldade e agora se alegrar ou se regozijar diante desta grande felicidade que Deus está nos colocando. Mas isso não é uma ou duas vezes. Enquanto estivermos neste mundo, vamos passar por este processo inúmeras e inúmeras vezes. E vamos sempre precisar continuar a buscar a palavra de Deus, a nos fortalecer nela, a buscar o conselho de Deus nas suas palavras, para que mesmo nos momentos mais difíceis, mais tristes, nós possamos então continuar vivendo nesta verdadeira alegria, porque como Pedro fala, isto são provações, testes que Deus coloca em nossa vida para justamente fazer o quê? Para ver se a nossa fé ela é verdadeira. A nossa fé é verdadeira. Então não adianta mentir para Deus ou mentir para as pessoas, porque Deus olha como nós estamos agindo e como nós estamos trabalhando a nossa fé, a nossa vida cristã, a nossa liberdade cristã diante dos olhos de Deus. Deus sabe se a nossa fé é verdadeira ou não. Se nós estamos testemunhando esta fé verdadeira que temos nele ou não. Então, Deus vai colocando em determinados momentos da nossa vida situações para nos mostrar se para nós mesmos, se a nossa fé está sendo verdadeira para com Deus ou não. Como eu preciso melhorar, como eu preciso trabalhar de uma maneira diferente esta fé para que eu possa enxergar, para que eu possa ver ou reconhecer que a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou agindo, se isso está levando a uma fé verdadeira para Deus, para o meu próximo, ou não. E aí então eu preciso corrigir isso, preciso então trabalhar e buscar na palavra de Deus como então continuar caminhando e desenvolvendo esta fé de uma maneira que possa ser então verdadeira aos olhos de Deus. Né? Sempre lembrando, claro, nós vamos ter as nossas dificuldades, nós somos pecadores, mas tenhamos sempre em mente, né, que Jesus, ele também é o nosso elo de que nós, diante desses momentos de fraqueza, nós temos o perdão nele, e aí podemos continuar a trabalhar a nossa fé. No versículo 8, então, o apóstolo Pedro diz que mesmo diante desses momentos, esses momentos de sofrimento, e que muitas vezes não nos deixa alegres, mas ele diz assim, vocês o amam, mesmo sem o terem visto. Isto é a parte posterior dos apóstolos. Os apóstolos viram Jesus, viram o que Jesus foi capaz de realizar nos seus milagres, nas suas curas e assim por diante, e até próprio na sua morte e na sua ressurreição. Este pessoal em específico que Pedro está dizendo, não viu isso, o que os discípulos viram, mas só o fato deles crerem, então Pedro diz, olha, vocês amam, mesmo sem terem visto. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que palavras não podem descrever. Ou seja, o amor que esse povo tem para com Jesus, para com Deus, é de uma alegria tão imensa que eles nem conseguem descrever o quanto isso traz alegria em suas vidas. E isto é maravilhoso em nossa vida. Poder
tentar descrever o amor que nós sentimos por Deus e não conseguir. Justamente pelo fato de saber que Deus me amou primeiro, Deus fez a sua obra se realizar em meu favor. Então, mesmo que eu não tenha visto Jesus fazer isso, mas eu creio, e diante deste meu crer, então ele vai dizer: nós amamos a Deus pela sua obra em Jesus. E este amar vai justamente nos levar para o último versículo, que diz: vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Então, este amor, esta alegria, é o fruto da fé que nós temos em Jesus. E isto vai nos ajudar a levar ao caminho da salvação. E isso é muito gostoso, é muito bom, é santificador para a nossa vida. E esta é a esperança que nós precisamos ter. Muito mais esperança nesse sentido de vida eterna do que das coisas que nós temos e que muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças. Tomara que isso nunca acabe. Mas nós sabemos que neste mundo todas essas coisas vão acabar. Então, Pedro nos convida para colocarmos a nossa esperança, que é mais viva, nas coisas que Deus preparou para nós lá na eternidade, do que nas coisas que nós desfrutamos deste mundo. Então, irmãos e irmãs, nossos visitantes, que possamos continuar nesta eterna viva esperança na obra que Cristo Jesus conquistou para nós, que possamos realmente vivermos felizes e alegres por conta desta fé que nos leva à salvação e continuar a crer em Jesus, mesmo que os nossos olhos não o viram, mas sim a nossa fé, os olhos da fé nos fazem amar este maravilhoso Deus que morreu por cada um de nós, foi morto e foi ressuscitado, e por isso nós vamos ressuscitar também no último dia, porque esta maior revelação que Deus tem a fazer é a volta, a vinda de Jesus Cristo para este mundo, para julgar os vivos e os mortos. E espero imensamente que eu, você, a cada um de nós, os nossos visitantes, estejam na eterna alegria, neste novo céu e nesta nova terra que Jesus preparou para cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, fiquem com estas palavras. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Quero convidar a vocês para cantarmos um hino. Provavelmente a maioria de vocês da nossa igreja conhece. Estamos no mundo, mas dele não somos. Os nossos visitantes que porventura não conhecem esse hino podem sim desfrutar de ouvir esta maravilhosa canção. Estamos no mundo, mas dele não somos. Deixa eu só procurar aqui no outro hinário. Isto. Muito bem. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos
Convido a cada um de vocês para finalizarmos este momento com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja com vocês hoje e para todo sempre. E vocês estão convidados para amanhã às 19h30 acompanhar e prestigiar e também participar do nosso culto amanhã. Culto então às 19h30 no mesmo link da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques através do Facebook. Deus possa abençoar a cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém.